Está no ar, parceirinho, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral. Pro Bigode, parceiro, mais cedo eu falei sobre as frentes que o Vasco já está atacando, né? Para contratar reforços, para contratar jogadores, né? Muitos desses, cara, indicação do treinador, tá? O Fernando Diniz está se metendo e tem que se meter, irmão. Tem que se meter, tá? Se ele não se meter, se ele não for ouvido, cara, a gente corre sérios riscos da janela ser de novo desperdiçada, né? Igual o Felipe e o Pedrinho já fizeram outras duas vezes, né? Das duas vezes que estão aí, que estiveram no comando dessa janela, né? Desde que a gestão do Pedrinho entrou, que o Felipe se coloca aí como diretor técnico de futebol, irmão, é só desastre, tá? Tô falando muito, batendo muito nessa tecla, porque eu fico irritado e chateado de um cara incompetente igual o Felipe continuar de diretor no Vasco. Já era para ter sido demitido há muito tempo, mas continua porque é amigo do presidente. Enfim, chegou o Admar Lopes, mas a gente pelo discurso dele, falando que vai ouvir o Felipe, já viu que ele vai ser, cara, igual era o Marcelo Santana, tá? Um cara só para negociar, não vai ser o cara que indica jogador, tá? Ele disse que vai comandar o departamento de scouts do Vasco, ele vem dessa área, ele conhece bem, mas eu não sei se ele vai ter autonomia para trabalhar, tá? Se ele vai conseguir indicar alguma coisa. Agora, se ele não vai conseguir, que o Felipe e que o Pedrinho deixem o Fernando Diniz indicar jogadores, tá? Claro, irmão, ele vai puxar a sardinha pro empresário dele. Infelizmente, é assim que a banda toca, tá? Mas o Vasco precisa de bons jogadores, tá? Para dar uma encorpada nesse elenco. Pô, desde que começou o ano, eu tô falando nessa questão da encorpada de elenco, né? Cara, é zagueiro, volante, meia e atacante. 4 posições que ainda são carentes nesse elenco. O Vasco precisa de reforços. E o nome, cara, é esse mesmo, é reforço. Não é jogador para compor elenco, cara. Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Maurício Lemos, esses 3 zagueiros, no máximo compõe elenco e olhe lá. E olhe lá, porque nem compor elenco compõe, porque quando entra em campo a gente fala, nossa, como é que o Vasco contrata um cara desse? Como é que o Vasco contrata Garré? Como é que o Vasco contrata Jean Davi? Como é que o Vasco contrata Lloyd Augusto? A gente nem entende, né? Precisa ser jogadores melhores que esse. Passei mais cedo, o Vasco já colocou 3 propostas na mesa, vai colocando proposta, né, cara? O que dá certo vai contratar, né? Tem a questão do Biel, atacante ex-Grêmio, ex-Bahia, tá no Sport, o Vasco brigando com o Corinthians, com o Santos, com o Atlético Mineiro pelo jogador, tá? Fernando Diniz entrando na jogada, falando com o jogador e tal, o Vasco já, como eu falei, já colocou aquela proposta na mesa e a gente aguarda, né? Além do Biel, tem o Elinho, também é um jogador que já jogou com o Fernando Diniz, está no Toluca, é uma negociação mais difícil, mas é do mesmo empresário do Diniz. Outro jogador que eu falei é o Brenner, que hoje está na Udinese, não vem jogando. O Vasco está tentando um empréstimo, deve conseguir, tá? O empréstimo do atacante Brenner, que o Fernando Diniz já treinou. Esses dias, inclusive, numa entrevista coletiva, ele falou sobre o Brenner, tá? Ou seja, ele gosta do Brenner. Então, já tem Biel, já tem Brenner, já tem Elinho, e agora surgem mais nomes especulados para vestir a camisa do Vasco, tá? Primeiro nome especulado, cara, do Gabriel Pirani, base do Santos, jogou no Fluminense com o Fernando Diniz, tá? É um meia atacante, ele é meia ofensivo, tá? Ele joga ali no meio de campo, tá? É mais uma posição que o Vasco também está carente, tá? Essa posição de meio para frente. Então, o Gabriel Pirani, 23 anos, meia ofensivo, ex-Fluminense, ele está no DC United dos Estados Unidos, tá? Ele ganha algo em torno de R$300 mil, o salário tá dentro do que o Vasco pode pagar.
é um reforço que o Diniz indicou, jogou com ele, o Diniz já ligou para o jogador, tá? Então, é um reforço que pode sim pintar no Vasco. Outro nome que surgiu hoje à noite, né, voltou, né, à tona, o nome do Vitor Sá. Vitor Sá, atacante, joga pelo lado, passagem pelo Botafogo. Tá? Ano de 2023 ele estava no Botafogo, fez um bom campeonato com a camisa do Botafogo. Tem hoje 31 anos, joga no Krasnodar da Rússia. O Vasco já tinha tentado trazer ele, não conseguiu. O Krasnodar não quis fazer negócio, tá? Ele quer voltar para o Rio de Janeiro, o filho dele está no Rio de Janeiro, tá? E aí tem negócio. Ele, inclusive, já falou que tem negócio, tá? Aí o Vasco voltou à tona. O jogador já deu entrevista falando que o Krasnodar agora aceita fazer negociação, tá? Então é mais um jogador que o Vasco pode contratar. É o atacante ex-Botafogo, Vitor Sá. Outro jogador que tá de bobeira, irmão. Tá de bobeira é o Brian Rodrigues, né? Ele não quer ficar no América do México, tá? Primeira coisa, ele não quer ficar no América do México, tá? E ele já disse que tem intenção de ir para o mercado europeu, só que ele não recebeu até o momento nenhuma proposta do mercado europeu, tá? Então era a hora do Vasco voltar a negociar pelo Brian Rodrigues, que seria uma excelente, vou nem falar boa, né, cara? Mas vou falar excelente, falar ótima. Seria uma ótima contratação para o Vasco. A contratação do atacante uruguaio, 24 anos. Cara, joga pelo lado, seleção uruguaia, muito bom jogador. Esse Brian Rodrigues seria um grande reforço aí para o Vasco, tá? Claro, analisando esses nomes, cara, você bota aí Brian Rodrigues, ok, é um grande nome, eu aprovo, tá? Vitor Sá, cara, bom jogador, tá? Passagem pelo Botafogo, mas não é jogador nível top não, tá? Mas é um bom jogador, tá? E Gabriel Pirani, confesso para vocês que não conheço o futebol desse meia que o Fernando Diniz indicou para o Vasco, tá? É o único meia dessa lista, né? Por enquanto, só atacante, tá? E aí, com relação ao Biel, Brenner e Elinho, Biel é bom jogador, tá? É bom jogador esse Biel, lembro dele no Grêmio, lembro dele no Bahia, bom jogador. Elinho também é uma boa opção para esse ataque, jogador habilidoso, tá? Jogador que tem muita técnica. E o Brenner mete gol, né? O Brenner, eu lembro dele na época de São Paulo, é um cara que mete gol, tá? Vamos aguardar, o Vasco, óbvio, não vai contratar todo mundo, tá? A gente espera que o Vasco contrate pelo menos esses 4 jogadores para essas 4 posições, né? Zagueiro, volante, meia e atacante, tá? Essa listagem que eu passei para vocês, que o Vasco está sondando, está especulando, está fazendo proposta, né? É mais jogadores de meio e ataque, tá? Claramente a gente já percebe que o Diniz entende que essas são as posições mais carentes, tá? Depois que trouxer um atacante e um meia, aí sim que vão pensar no volante, aí sim que vão pensar também no zagueiro. Eu queria que você comentasse sobre esses nomes, cara. Brian Rodrigues, Vitor Sá, Gabriel Pirani, Brenner, Elinho, Biel. Esses nomes todos te agrada? Ou algum nome desses você não contrataria para o Vasco? Deixa a sua opinião aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!